Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, o trecho que temos do livro de Josué, capítulo 24, todo o capítulo 24 é o capítulo central do livro de Josué, e também um capítulo importantíssimo para entender toda a teologia bíblica do Antigo Testamento. Porque aqui Josué fala da Assembleia de Siquém, onde ele reúne todas as tribos de Israel e os chefes, aqueles que são os responsáveis pelas diversas comunidades, toda a liderança, e ele vai fazendo uma retrospectiva. José tem um cuidado de começar lá em Abraão, quando ele sai da sua terra e vai errante até a terra prometida, onde o Senhor disse que ia dar. E como é que Josué sabe de tudo isso? Porque a importância da dimensão da tradição oral. Os textos só foram escritos depois de muito tempo. Mas eles tinham esse cuidado de fazer o quê? De mostrar essa realidade para o povo. E cada família tinha os seus anciãos, que, de uma maneira ou de outra, eles ensinavam o povo a entender a história. Desde pequeno, as crianças ouviam os pais contarem. E sempre, os mais velhos contavam a história do povo, e isso ia ficando na memória, e depois iam transmitindo para os outros. Então, Josué conhecia a história. E ele foi fazendo essa retrospectiva. Para quê? Para mostrar a presença de Deus na vida do povo. Em cada momento da história, Deus, não fazendo uma história paralela à história da humanidade, mas Deus seguiu acompanhando o povo, e o povo foi se estabelecendo. E aí nós percebemos que
Deus vai conduzindo o povo para diversos lugares, cuidando, e Josué vai pontuando isso. Para o povo entender que Deus esteve presente em todos os momentos, em cada realidade, com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois com Moisés, com toda a realidade do povo. Então nós vamos percebendo que Deus não abandonou o povo. Porque muitas vezes o povo podia perceber, não, as coisas foram acontecendo por acaso. Josué lembra, olha, todas as coisas que aconteceram. Também para nós, amados e amadas de Deus, nós precisamos perceber na nossa vida, na nossa história, Deus que caminha conosco. Não é Deus que faz um paralelo da nossa história, não. Deus não faz um paralelo. Deus caminha na história da humanidade, caminha conosco. E a nossa história vai sendo permeada da graça de Deus, da presença de Deus. Mas é preciso fazer essa retrospectiva, é preciso olhar e perceber os momentos em que Deus fica com a gente, cuida, zela, para que a gente não pensar que nós estamos aqui por acaso. Estamos vivendo nesse mundo por acaso. Não. Deus tem uma história para cada um de nós. Deus caminha na nossa história e faz história com a gente. Não nos abandona, nos dá a sua graça, a sua força e nos estimula a continuar levando o seu reino. Quando nós vemos o Evangelho, Jesus é interpelado por esses fariseus, mas aqui na verdade existem duas correntes naquela época que falavam dessa questão. Havia um grupo de rabinos, fariseus, doutores da lei, que eram mais rigoristas. Então, para eles, só poderiam se separar da esposa em questão de adultério. Lembremos sempre, somente o homem naquela época podia dispensar a esposa. A esposa não tinha esse poder, não tinha esse direito. Era o direito somente do homem. Agora havia um outro grupo de rabinos que eram mais relaxistas. Dizia assim, o homem casou, aí depois encontrou uma mais bonita, talvez mais jovem, podia largar da esposa e arrumar outra. Aí quando Jesus é interpelado, ele sabe dessas duas realidades. Então ele não assume a postura nem de um lado nem do outro. O que ele vai dizer? Deus criou o homem e a mulher, e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão, e os dois serão uma só carne. De modo que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E aqui Jesus diz, ninguém, nem Moisés, pode separar. Não há lei humana nenhuma que pode separar aquilo que Deus uniu. Aí disseram, mas Moisés não deu carta de divórcio para a mulher? Podia despedir, Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Moisés não queria fazer isso. Mas vocês com coração duro, ele foi obrigado a fazer. Mas no início não foi assim. Por isso, aquele que se despedir da sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Aí aqui não tem achismos, Muitas vezes nós queremos interpretar o Evangelho do nosso jeito, da nossa maneira, e aí vamos criando um monte de penduricalhos no Evangelho. Mas quando o casamento não existiu, isso e aquilo. Aí a igreja quem vai dizer isso. Toda a dimensão do sacramento do matrimônio passa pela questão da igreja. Nós não estamos falando de
união humana. Aqui não é questão do casamento civil. Isso aí não é a igreja que define, é a lei de cada país. Aqui no Brasil, se faz o divórcio, tem toda aquela dimensão, isso é coisa do direito, direito da família e dentro também da Constituição do Brasil. Aqui se fala da dimensão do matrimônio. Essa união entre o homem e a mulher. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos entender bem o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Entender bem aquilo que a palavra do Senhor está nos falando. É preciso olhar o sacramento do matrimônio com o olhar de Deus, e cuidar. Senão, tudo fica banalizado e aí aquilo que é a graça de Deus deixa de ser. Então, a dimensão do adultério, e tudo aquilo que é o ensinamento da igreja para o bem do reino de Deus. Aí os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Quer dizer, se não pode separar da mulher, se não pode arrumar outra, então, para que casar? Aí Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Infelizmente, nem todo mundo tem condições de realmente se casar para viver o sacramento do matrimônio. Que é renúncia, que é entrega, que é cuidar, que é zelar. Muitas vezes o sacramento do matrimônio virou o quê? Apenas uma coisa de festa social. Uma festa social. Se gasta muito, se faz umas festas grandiosas, belíssimas, mas a dimensão da misericórdia de Deus, realmente o cuidado, o zelo com o sacramento que estão recebendo, não existe. E aí, onde não há isso, não há o respeito. Onde, muitas vezes, o cônjuge é tratado como uma coisa. E aí, se é uma coisa, eu posso desfazer, eu posso desrespeitar, eu posso trair, posso fazer qualquer coisa. Então, é importante sabermos realmente o valor do sacramento do matrimônio. E cuidar para que a gente não perca o céu, perca a vida eterna, por causa de concessões humanas. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E um outro trecho, o versículo 12, fala que com efeito existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. O que Jesus está falando sobre isso? Que são homens incapazes para o casamento? A questão da esterilidade. Pessoas que, na dimensão do matrimônio, e aí em toda uma questão da igreja, porque uma das missões do sacramento do matrimônio é a procriação, aí vem toda a questão da igreja, quando não se pode, aí tem toda essa realidade. Ou mesmo pessoas que, na dimensão da capacidade intelectual, não têm capacidade para isso. Nasceu com uma deficiência mental, então não tem como ter sacramento do matrimônio. Aqui não falamos da dimensão civil, estamos falando do sacramento do matrimônio. Não tem essa capacidade, não dá para contrair o matrimônio, não tem consciência das obrigações do matrimônio. Outros ainda que os homens os fizeram. Uma realidade que não existe mais, mas na época de Jesus existia, homens que eram feitos eunucos, eram castrados. Para quê? Em algumas civilizações, eram para cuidar dos haréns dos reis. Reis tinham muitas mulheres, até na própria palavra de Deus nós vemos
principalmente o rei Salomão, né, que tinha diversas princesas e tal. Então, a dimensão do harém. Nenhum rei ia deixar homens cuidarem do seu harém, né, de qualquer jeito. Então, tinha essa prática de castrarem alguns homens para esse serviço. Claro que era algo que algo grotesco, né? Muitos morriam. Então, um eunuco era um objeto de muito valor, aquele rei que tinha na sua, junto aos seus servos, um eunuco. Então, Jesus está dizendo desse. Não é eles que escolheram isso, foram obrigados, foram submetidos, eram escravos, e se fazia quando era criança, né? Para poder ter esses eunucos. E agora Jesus fala daqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus, se fizeram incapazes de casar pelo reino de Deus. Aqueles que escolheram a dimensão da vida consagrada, da vida sacerdotal, não porque não podem casar, né? Mas porque escolheram isso. Aí muitas vezes entra aquela, o padre poderia ser casado, se o padre fosse casado e resolver um monte de coisa. Não, Jesus está dizendo bem claro, escolheram não se casar. Porque meu irmão, minha irmã, um jovem que é chamado para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, um jovem ou uma jovem, né? Para a vida religiosa, sacerdotal, para essa entrega total a Deus. Se ele não prestar para o casamento, não serve para ser padre, nem para ser religioso, nem religiosa. Porque não é uma segunda opção. Ah, não presta para casar, então vai ser padre, vai ser religioso, vai ser religiosa. Não funciona assim. É uma escolha, um chamado de Deus. Não é que a família não presta, não é que a família não vale nada, então aí eu estou livre. Não. É uma escolha, um chamado de Deus. Um padre, se fosse casado, deveria ser um bom pai de família. Uma religiosa, um religioso, um bom pai e uma mãe de família. Porque senão também não vai servir para ser padre. Vai estragar o reino de Deus. Vai, em vez de ajudar uma comunidade, né, os filhos de Deus, vai atrapalhar, porque não consegue essa dimensão. Né? Então, Jesus está dizendo da escolha, do chamado. Como estamos vivendo esse tempo do mês de agosto, mês vocacional, vê isso bem claro. Aqueles que escolheram não se casar pelo reino de Deus. Dizer bem a família é uma coisa muito boa, mas nós renunciamos a isso para o reino de Deus. Isso é o que Jesus está nos falando. Então que o Senhor nos ajude nessa Santa Eucaristia a colocarmos em primeiro lugar a nossa família. Né? Essa semana, agora estamos encerrando a Semana da Família, colocar as nossas famílias diante do coração de Deus. Põe a sua família diante do coração de Deus, sabendo que a sua família é importante. Sem família, não temos nada. Não temos padres, não temos religiosos, não temos missionários, não tem TV Imaculada, não tem nada. Porque tudo nasce das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.